E os alimentos fortificados? Qual a recomendação? Explica um pouquinho o que são esses alimentos. Então, assim, esse daqui é uma outra recomendação que veio nesse guia, que a recomendação, ela é contexto específica. Por quê? Porque não é para todos os habitantes do planeta. Então, quais são as recomendações? Suplementos de nutrientes e alimentos fortificados, né? Em alguns contextos onde as necessidades de nutrientes não podem ser atendidas com as comidas normais, sozinhas, as crianças de 6 a 23 meses podem se beneficiar de suplementos alimentares ou alimentos fortificados. E aí a gente tem alguns exemplos. Um deles, né, seria os múltiplos micronutrientes em pó, onde você joga na comida da criança, né, na comida normal da criança. Eles podem providenciar algumas vitaminas e alguns minerais adicionais, sem que você tenha uma modificação da alimentação, porque você vai salpicar aquele pó na comida. Então, ele tem uma recomendação contexto específica, né? Depende do contexto, e um grau de evidência moderado. Um grau de evidência bom para ser utilizado, tá? Então, isso em populações muito pobres, que têm uma baixa diversidade nutricional, vale e é ótimo. Perfeito. Isso a gente sempre soube, né? Segunda recomendação, para populações que já consomem cereais à base de grãos suplementados ou farinha suplementada, a gente não tem muito consumo de cereal aqui, né, na nossa população. Mas as farinhas que são suplementadas também, a fortificação desses cereais podem melhorar a ingesta de nutrientes. No entanto, o consumo desse tipo de cereal e farinha tal não deve ser encorajado, por não ser um alimento muito rico. Mas se for comer, coma-o fortalecido, né, para essas populações. Então, também isso é contexto específico, existe essa recomendação. E a terceira recomendação é que pequenas quantidades de um nutriente à base de lipídio pode ser utilizado em populações com insegurança alimentar e que estão frente aí a deficiências nutricionais. É chamado de SQLNS, né? Esse suplemento de gordura. E tanto esse suplemento de gordura quanto o suplemento em pó, eles são oferecidos por unidades específicas em populações com essas deficiências nutricionais. Você não pode chegar na farmácia e comprar. Comprar, não. Tá? Então, isso daí então, veio nesse guia. Mais uma vez, é um guia mundial para populações realmente com essas carências nutricionais importantes e, ok, deve ser usado. E aí é isso. Lugares com carências importantes não é a gente ter, né, uma restrição alimentar numa criança e pegar um alimento fortificado e achar que resolveu o problema, né? Às vezes a gente tem que fortificar, suplementar temporariamente como uma bengala. Isso aí. Até que a gente resolva ali o terreno, aquele problema né? nutricional, aquele problema alimentar, né? Que a maioria das vezes é um problema alimentar, a não ser que tenha, claro, uma insegurança alimentar financeira, etc. Sim, aí por isso que tem que avaliar. É tudo contextual, tudo contextual. Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma vantagem. Pelo menos no período de aula, as escolas fornecem alimentação. Sim. O que foi um problema, assim, muito significativo na época da pandemia. Do Covid, foi péssimo. Exato. Isso a gente teve um problema nutricional importante nas famílias de baixa renda. Porque aí parou a criança de ir pra escola, não comia mais na escola. Então, realmente foi um problema bem impactante. É isso aí.